Saudações, caríssimos alunos do terceiro ano. Estamos aí então continuando a nossa caminhada de estudos e chegamos então na nossa quarta semana do nosso quarto PET. É isso aí, nós estamos então finalizando essa nossa apostila de atividades, esse nosso plano de estudos, ok? Não se esqueça de você acessar aí e assistir os nossos últimos vídeos. Olha o nosso card aí, ó. Tudo bem? Veja o nosso card, olha aí as últimas aulas. Se você tem alguma dúvida, se você perdeu alguma coisa, vai lá, assista, tá interessante. Então, sem mais enrolação, vamos para o nosso tema de hoje. Vamos lá então para o nosso tema, e o nosso tema de hoje é a existência humana segundo Nietzsche. Ok? O que nós precisamos aprender aqui e entender no início é que Nietzsche ele é um famoso filósofo do século XIX. Ok? É um filósofo que vai fazer uma crítica muito pesada a respeito da ética de seu tempo. Nós temos que entender que Nietzsche ele corre o risco de ser mal compreendido. Por quê? Nietzsche ele é muito radical na sua mudança, na sua crítica, porque ele faz uma inversão moral daquilo que é acreditado dentro da sociedade. É lógico que essa inversão moral ela vai influenciar inúmeros pensadores da época e pensadores posteriores, como até na atualidade. Mas Nietzsche ele tem uma linha, ele tem um pensamento com razão. Qual é a razão? É o que nós vamos estar discutindo aqui. A primeira coisa que nós temos que entender é que algumas palavras-chave da teoria de Nietzsche são niilismo e o super-homem, ok? Não é o super-homem que nós vemos aí da DC, não é nada como nós vimos aí nos filmes e em desenhos, ok? Não é esse tipo de super-homem, mas é o super-homem que consegue superar a sua própria realidade moral, tá? Não é aquele outro tipo não. Mas primeiro a gente tem que entender o que é esse niilismo, que palavra que é essa? Niilismo é uma palavra que vem do latim nihil, que significa nada, ok? É exatamente a teoria de que tudo que existe, nada está correto. Para Nietzsche, ele vai cancelar tudo que existia, tudo que nós consideramos como verdade, vai ser considerado como um nada. Um nada porque não faz sentido. Um nada porque não deveria ser da forma como é. Para Nietzsche, ele faz uma crítica muito pesada sobre a moral que a sociedade naquele período ela vivia. Ele diz o seguinte: toda a moral que nós temos, ela é formada por uma moral judaica cristã. Para Nietzsche, a moral judaica cristã é uma moral pobre. É uma moral que, em vez de ajudar, ela atrapalha. Essa moral, como é dito por Nietzsche, ela faz com que o ser que é pobre, o ser que é excluído, o ser que é marginalizado, ele só vai encontrar de fato a sua realização, a sua felicidade quando ele morrer. Para Nietzsche, isso é errado, porque para ele a verdade deveria estar aqui, deveria estar no mundo em que vivemos, e não em um mundo depois, não um mundo posterior. Para ele, de acordo com a vivência que ele tinha, ele acreditava que essa moral religiosa do cristianismo, ela só engrandecia aqueles que já eram grandes, pois aqueles que eram menores não tinham sua vez. Por isso que Nietzsche acredita que precisava haver um nihil, precisava haver uma contradição, precisava haver uma mudança moral. Porque se essa moral que existia fazia com que você que estivesse sofrendo, você que estivesse em momentos de dor, né, uma vida dolorosa, permanecesse nessa dor, permanecesse nesse sofrimento, simplesmente porque você acredita que existe algo depois, por que não tentar mudar sua vida agora? Por que não tentar fazer com que a sua felicidade ela exista aqui e agora?
Para Nietzsche, era importante que as pessoas pensassem muito mais naquilo que estava acontecendo com a sua vida. E Nietzsche sabia como que seria pesado fazer essa mudança. Então, para ele, deveríamos ser radicais. Deveríamos acabar com essa contradição moral. Nós precisamos fazer uma inversão moral em que o niilismo, ou seja, o nada, deveria ser colocado em vigência para que nós voltássemos e nos superássemos, em que a moral correta iria existir, em que a verdade correta iria existir. Nietzsche, ele acredita firmemente que o bem e o mal não são feitos da forma como é passado pela religiosidade. Na verdade, ele já acredita que, como a moral ela está invertida, provavelmente a ideia de bem e mal também se inverteu. Ele acreditava que aquilo que era correto ou aquilo que era errado significava então que poderia haver um problema. E aí nós encontramos o que nós entendemos como a verdade. A verdade também, ela deveria ser colocada de uma forma inversa. A verdade, ela não existe fora de nós. A verdade existe aqui. Nós temos que entender que Nietzsche faz uma crítica muito grande desde o período da Grécia Antiga, porque o cristianismo ele se alicerça necessariamente à ideia aristotélica e platônica. Ele se alicerça na ideia de Platão e de Aristóteles, em que a ideia do uno, a metafísica, a ideia de que Deus ele era superior, a ideia de que a bondade é algo vinda de Deus, a ideia de que tudo que nós buscamos, todas as nossas realizações, elas existem com a ideia de perfeição, como Platão dizia, em um outro mundo. Para Nietzsche, esse era o problema. Por que não considerar as contradições? Por que não considerar os defeitos, as mudanças do mundo aqui como algo perfeito? Por que não considerar as coisas que aconteciam aqui no nosso mundo, na matéria, nesse mundo em que vivemos? Por que não considerar isso como uma verdade, como algo bom? Então, para Nietzsche, essa inversão seria necessária. E aí surge então o que? O super-homem. Quem é o super-homem? O super-homem é aquele que consegue quebrar as barreiras feitas pela moral antiga e tentar inovar-se, tentar modificar-se, em que a moral nova seria o quê? Tudo aquilo que dizia ser errado agora vai se tornar certo. Porque o certo é a imperfeição. Porque não era dito que o errado seria a imperfeição, então o correto agora vai ser a imperfeição. Porque a ideia é que de fato Deus morreu. Essa é uma das grandes frases de Nietzsche. Deus morreu. Mas também é um dos motivos das grandes interpretações, as más interpretações nietzschianas. Por quê? As pessoas falam o seguinte: olha, Nietzsche então fala que Deus morreu, então ele é ateu. Não é esse pensamento. Nietzsche ele vai dar uma abertura para o ateísmo. Tá? O pensamento nietzschiano vai causar em muitas pessoas o ateísmo, ou seja, a falta da crença de Deus, para que o ateu, na verdade, ele vai acreditar que Deus não existe. Nietzsche, ele acredita em Deus, porém, ele não vai acreditar num Deus como é feito pelas religiões. Para Nietzsche, quando ele diz Deus morreu, ele ainda completa na sua obra, Conversa com Zaratustra, ele vai complementar: Deus morreu no coração do homem. Ele deixa isso muito claro. Deus morreu no coração do homem porque nós contradizemos aquilo que deveria ser a verdade. Olha como que isso é importante a gente entender. Para Nietzsche, essa contradição, essa ideia de dizer que Deus morreu, ele está falando que a ideia de Deus por ser um Deus bom, um Deus justo, isso cai por terra por causa dessa moral que é imoral, por causa dessa moral que não é moral. Então, para Nietzsche, essa vida que é feita, essa moralidade que é posta dentro da sociedade, ela está errada. Então é por isso que Deus está morto. Mas nós precisamos nos superar, nós precisamos colocar a vontade de potência. Vamos lembrar um pouco aí de Aristóteles: ato e potência. Ato é aquilo que nós fazemos aqui, é aquilo que nós fazemos agora. Potência é aquilo que eu
posso, são as possibilidades de vida. Mas quando Nietzsche ele fala sobre a vontade de potência, ele está falando exatamente sobre a superação. Ele está falando sobre o homem que deseja ser muito mais. Para Nietzsche, o super-homem é exatamente aquele que tem a vontade de potência, é aquela vontade de crescer, a vontade de criar, de avaliar, de se superar. Ou seja, que nós temos que entender que para Nietzsche a humanidade precisa de uma reformulação. A humanidade precisa se tornar guerreira, ela precisa se tornar vitoriosa, ela precisa se tornar virtuosa. A virtude não vem de Deus, a virtude vem das próprias atitudes do homem diante da sua própria realidade. E isso faz também uma inversão, porque dentro da moral judaica cristã, como era vista dentro da ideia do cristianismo, a virtude é algo dada por Deus. Mas para Nietzsche, como nós destruímos essa ideia de Deus com as nossas atitudes inversamente corretas, nós então precisamos modificar novamente de onde nós tiramos as coisas boas. Por isso, ser virtuoso significa ser bom. Mas o que é de fato ser bom? Ser bom é ser você. Ser bom é fazer aquilo que de fato traz a felicidade, que é exatamente aqui. Não existe uma felicidade posterior. O que existe é aquilo que você faz aqui. Ok? Então, para Nietzsche, o super-homem é aquele que dá conta de entender a sua própria realidade, dá conta de entender a verdade, não uma verdade fora de nós, mas uma verdade dentro de nós. É uma matéria interessante, é um ponto de vista de um autor. Existem muitas coisas em Nietzsche, muitas leituras às vezes confusas, mas é importante que nós entendamos que existe uma crítica. Nós temos que entender que a família de Nietzsche era uma família religiosa, então ele sempre teve dentro da sua vida algo muito forte, ele sempre teve conflitos muito grandes com seu pai. Então Nietzsche ele cresceu de uma forma conturbada dentro dessa realidade. Ele critica dentro de uma realidade que ele vivenciou. Porém, Nietzsche ele se tornou alguém muito angustiado. Lembramos que ele se tornou alguém pessimista. Ok? Ele acreditava que a humanidade ela estava em um caos, ela estava em um nihil, ela estava vivendo um nada. Então, para Nietzsche, essa angústia que ele vivia, isso foi transformado dentro da sua teoria. Ok? Então nós temos que entender que Nietzsche ele se tornou alguém com muito ressentimento da realidade que ele vivia, e ele expressa isso dentro da sua obra, tá? Então precisamos entender as visões colocadas pelos autores, tá? Então eu vou deixar claro aqui para vocês que essa é uma posição de um autor. É lógico que vai ter diversos autores, é lógico que nós vamos ver aí vários autores contradizendo e alguns apoiando essa ideia nietzschiana, ok? Mas nós precisamos entender todas as posições. Bem, caríssimos, então chegamos aqui às nossas resoluções, né? As nossas atividades aqui. São 3 questões de marcar, precisa ter um pouquinho de atenção, tá? E tem algumas observações que a gente vai ter que fazer aqui, e é bom que serve também de complemento para a nossa matéria. Então, vamos lá. A nossa primeira questão aqui, né, ela diz o seguinte: as afirmativas a seguir apresentam e descrevem conceitos encontrados na filosofia de Nietzsche, exceto. Letra A. A vontade de potência, motivo básico da ação do homem, vontade de viver e adaptar-se aos desígnios sociais. Bom, essa questão aqui, ela pega aqui nessa última parte, ó. E adaptar-se aos desígnios sociais. Não, a vontade de potência, como nós vimos, de fato, né, é o motivo básico da ação do homem, ok? A vontade de viver, sim, é aquela mudança, né, que vai acontecer na vida, como Nietzsche mesmo diz. E a vontade de potência é você trazer à tona as possibilidades da sua vida, ok? Mas adaptar-se aos desígnios sociais, não.
Isso aí não foi dito, nem dito e não faria muito sentido, porque a sociedade ela está sendo regida pela moral que Nietzsche aponta, pela aquela moral que para Nietzsche é errado, ok? Então essa questão aqui ela seria falsa. Nós temos a B aqui, ó. O super-homem, indivíduo que é capaz de superar-se e possui um valor em si. Aí aconteceu um grande problema aqui. O super-homem é um indivíduo capaz de superar-se, ok. Mas ele não possui um valor em si, não é? Esse valor em si aqui que está complicando, porque o que acontece? O super-homem, ele vai criar uma inversão moral, né? Ele vai criar a inversão moral, ou na verdade ele não vai nem criar. Essa inversão moral ela já vai acontecer automaticamente quando o super-homem ele supera a realidade, né? Aquela realidade imposta pela própria moral religiosa. Então, mas ele não possui um valor em si mesmo. Ele vai possuir um valor quando ele trabalha com a realidade, ou seja, com a visão de mundo, tá? Então, essa questão ela tem esse erro aqui também, tá? Vamos lá. A letra C. Eterno retorno, recorrência permanente dos mesmos eventos. É isso. O eterno retorno que Nietzsche fala, no texto até que eles não falam tanto, mas a teoria do eterno retorno para Nietzsche é uma teoria física, em que tudo que existe no mundo é algo equilibrado, é algo que existe de uma forma que, indiferente do que aconteça, vai acabar retomando. Nietzsche ele pensa um pouco sobre isso porque também serve de forma de crítica, né? Porque nós pensamos sempre na ideia de imperfeição, nós sempre pensamos na ideia de mudança. Para Nietzsche, o retorno, né, esse eterno retorno, o retorno constante, é uma teoria física que aplica-se para a nossa vida. Hoje deu errado, mas amanhã pode dar certo, e depois vai dar errado de novo, e depois vai dar certo. É essa ideia de inconsistência que faz a retomada. Nós vivemos então uma vida cíclica, ok? Tá correto, tá? Eu não vou aprofundar muito nisso, porque seria uma teoria muito longa para a gente poder discutir aqui. Então é mais fácil a gente pegar só o lado físico, que vocês vão entender sobre a questão da matéria, mas tá correta essa afirmativa. A letra D, bondade, objetividade, humildade, piedade e amor ao próximo constituem valores inferiores. Está correto, no texto mesmo está falando sobre isso. Então, essa questão, nós tivemos como errado duas opções, que é a letra A e a letra B, né? Eu fiz uma pesquisa mais aprofundada e descobri que essa questão ela foi adaptada de um concurso, ela foi adaptada. Então, assim, parece que na hora da adaptação houve essa falha, tá? Bom, para mim, a questão que a gente deveria marcar seria a letra A. Mas quem marcar a letra B também está correta. Por quê? Correta no sentido da questão, né? Ela é errada de acordo com a teoria nietzschiana. Por causa desse possui um valor em si. Não, ele não possui um valor em si. E a letra A aqui fala sobre o adaptar-se aos desígnios sociais. Não se adapta aos desígnios sociais. Na verdade, a vontade de potência é referente às adaptações do próprio mundo, das possibilidades de mundo, tá, ok? Então, essa é a número 1. Já começamos bem, né? A questão 2, nós temos aqui é uma questão também de universidades, né? Aqui, no pensamento de Nietzsche, pode-se encontrar grande quantidade de considerações a respeito dos valores. Assinale a alternativa que não está de acordo com a filosofia de Nietzsche sobre valores. Beleza, então vamos fazer a análise aqui. A perda de fé em Deus conduz à desvalorização de todos os valores? A gente pode parar e pensar um pouquinho, mas sim, né? Porque Deus ele vai ser o eixo para Nietzsche usar suas argumentações. É lógico que ele não coloca a culpa em Deus, mas ele coloca a culpa na forma como Deus foi colocado, foi visto pela religiosidade.
entende? Então a perda de fé automaticamente conduz a uma desvalorização dos valores criados por essas instituições. Tá certo? É preciso, a letra B, é preciso reconhecer pelos seus próprios critérios nossa moral é imoral. Tá certo. Tá certo. Ele acha que nós nos tornando super-homens, nós vamos perceber que tudo está errado. E deve haver essa inversão moral aí. Correta. A letra C. Deve-se criar novos valores por meio da vontade de potência. Sim. É uma frase, ela está um pouco estranha, porque deve-se criar novos valores por meio da vontade de potência. Não, mas é isso sim. Porque pela vontade de potência nós vamos caminhar a nossa vida em prol de uma nova realidade. Uma realidade abstraindo aquela ideia moral existente. Portanto, nós vamos criar novos valores. Ok. E a letra D, não existe papel para a razão na compreensão de valores. Não, tá errado. Por quê? Só pararmos e pensarmos, sempre uma coisa dita na filosofia, qual que é o maior peso? A racionalidade humana. Se não fosse a racionalidade humana, nós seríamos como qualquer outro animal, simplesmente agindo por sensações e emoção. Então, é necessário a razão, porque os valores são criados pela racionalidade humana. Ninguém cria valores por nada, ninguém cria regras sem pensar nelas, ok? Então, a letra aqui que nós teríamos que marcar, que não condiz sobre valores, é a letra D. Vamos então continuando. Aqui o número 3, né? A nossa última questão. Para lidar com o tratamento dos valores no pensamento de Nietzsche, o conceito da morte de Deus é essencial. Correto. Assinale a afirmativa que reflete esse conceito. Letra A. A morte de Deus desvaloriza o mundo? Não, né? Não. A morte de Deus não desvaloriza o mundo. Na verdade, vai desvalorizar a ideia de que nós temos dos conceitos morais a respeito do mundo, até mesmo a ideia metafísica, mas não é aqui não. B. A morte de Deus gera necessariamente o super-homem? Não, necessariamente não, né? O super-homem ele surge contra a ideia moral, mas não significa que se Deus morresse, né? Se Deus morresse, o super-homem automaticamente surgiria. Não é isso. A morte de Deus implica na perda de sanções sobrenaturais dos valores? Foi o que eu disse na letra A. Sim, a morte de Deus implica nas sanções sobrenaturais, né? Aquela ideia dos valores de que tudo vem do divino, tudo vem do ser superior. Então a letra C aqui é a que expressa melhor. Mas vamos ver a D. A morte de Deus exige o retorno de Apolo e Dionísio. Não, né? Lembrando que Apolo é o deus aqui da masculinidade, da ideia do homem perfeito, da perfeição mesmo, né, humana. E Dionísio é o deus da confusão, da bagunça, é o deus da desordem, vamos dizer assim. Mas é lógico que é o deus do prazer, né? É aquele que vive a vida intensamente, ok? Mas não é essa letra D não, tá? É porque nos livros de Nietzsche ele sempre cita esses deuses gregos para expressar um pouco mais ao valor da humanidade enquanto ser humano, né? E não enquanto ser criado por Deus. Mas a letra aqui correta, nossa, então é a letra C, ok? Então, caríssimos, chegamos ao fim das nossas atividades. Espero que vocês tenham entendido. Espero ter ajudado vocês nessas atividades. E vamos dar continuidade então aos nossos estudos, né? E espero que nós possamos continuar realizando esses nossos vídeos. Eu sei que muitas vezes é difícil, mas nós precisamos caminhar, né? Sei das dificuldades de todos, como eu também tenho as minhas dificuldades, mas nós vamos caminhando, seguindo sempre em frente, ok? Então, forte abraço e até a próxima!